Uma boa noite a todos, que a paz de Jesus esteja conosco. Estamos iniciando mais o Evangelho nesse momento, agradecendo a Deus, a Jesus, Nossa Mãe Maria Santíssima, nossos anjos da guarda, nossos anjos protetores. Agradecer também pela família, pelo trabalho, por esse momento tão especial. Vamos falar um pouquinho mais do Evangelho. E se alguém gostar do Evangelho, faz favor, compartilhe esse Evangelho para as pessoas que vocês conheçam, porque é muito importante na nossa entidade aqui, nosso grupo, Unidade Doutrinária Amanhecer de uma Nova Era, que nós estamos transmitindo esse Evangelho da noite, e vamos orar a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja teu santo nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia que nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos quem nos tem ofendido. Não deixe nós cair em tentação, mas livra, Pai, de todo o mal, que assim seja, Senhor. Então hoje o Evangelho vai ser o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 1, e tem outros itens também que a gente vai estudar no Evangelho. E é um Evangelho muito importante. Quando Jesus prometeu que ia pedir para o Pai Celestial para enviar outro Consolador, né? Vejamos bem o que ele fala. Se me amais e guardai os meus mandamentos, eu rogarei a meu Pai, e ele vos enviará outro Consolador, a fim que fique eternamente convosco. Veja bem, esse Espírito de verdade que ia vir à Terra na época predita, é uma doutrina, porque ninguém vem aqui para ficar eternamente conosco, né? Nós sabemos que as vidas aqui são transitórias, mas a doutrina não. Vai, o que vai, outros vêm. Então nunca mais esse Consolador vai ficar conosco, ensinando os mandamentos, procurando praticá-lo em toda parte. O Espiritismo, que é o Espírito, que é o cristianismo, que é o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber porque não a vê, e absolutamente não conhece. Não conhecemos mesmo, até hoje os mandamentos ainda não conhecemos, na verdade. Mas quando a vós conhecê-lo-eis, é o nosso compromisso dentro da doutrina espírita, porque ficará convosco essa doutrina, estará em vós. Porém, o Consolador, que é o Santo Espírito, que meu Pai enviará, em meu nome vos ensinará todas as coisas, e fará recordar o que vos tenho dito. Está registrado em João capítulo 14, versículo 15 a 17 e 26. Esse Consolador está lá na Escritura, no Novo Testamento. E também nós vamos ver como Jesus vai trazer esses mandamentos para nós. Ele falou que ele vinha cumprir os mandamentos da lei de Deus, que o céu e a terra passaria, mas esses mandamentos, nem uma vírgula, nem um ponto, não passaria, assim, tudo está cumprido. Esse mandamento tem que ser cumprido na terra, até o último i e o ponto, diz o Evangelho, né? E Mateus fala, muito interessante também o que Mateus fala aqui. Mateus no capítulo 5, versículos 17 a 20, né? Jesus não veio destruir a lei, mas veio adaptá-la ao grau de conhecimento dos homens da época. Mas ainda não podia falar tudo, ensinar tudo, porque nós ainda não ia entender
a doutrina do Cristo verdadeira. Por isso que ele falou que tinha muitas coisas para nós ensinar, mas ia só mais tarde, quando o Espírito Consolador viria à Terra. E veio no meio do século XIX, trazer a lei de Deus novamente, né? Porque o próprio Mateus, no capítulo 5, versículos 17 a 20, ele falou que todos nós teríamos que praticar esses mandamentos, ensinar aos homens. Esses mandamentos são 10, gente. Não tem outros mandamentos na face da terra. Não tem. Só tem esses 10 mandamentos que faz parte de todas as leis da terra. Todas constituinte humana tiram desses 10 mandamentos. Vejamos bem como Deus é fantástico. Claro, depois veio a lei do amor com o próprio Cristo e a lei da caridade. Mas é um tripé. Primeiro, a lei de justiça. Se não praticar a lei de justiça, jamais você vai praticar a lei do amor. Jamais. Prejudicando as pessoas, você vai praticar a lei do amor? Jamais. Então, diz aquele que violar um desses mandamentos, vejamos o compromisso. Principalmente nós espírita, que estamos estudando a doutrina espírita. Porque a religião verdadeira está muito longe ainda para praticar a religião verdadeira na Terra. Porque só tem uma. Não tem duas religiões na Terra, só tem uma. Que é a religião da justiça, do amor e da caridade. Não tem outra. E é para todos os tempos, todos os países, até praticar essas leis. Então Mateus fala, no capítulo 5, lá no versículo 17 a 20, aqueles que violar um desses mandamentos posto, o mínimo, e não tem mínimo, que é um decálogo, são 10 leis, ensinar aos homens, e não ensinar aos homens, será o último a chegar no reino dos céus. Quem não ensinar aos homens essas leis, e não praticar, é o último a chegar no reino dos céus. É o mínimo no reino dos céus. Vejamos como que nós somos pequenos ainda perante a espiritualidade maior. E falou mais no Evangelho ainda, porque eu só vou estar bem sintetizado, ainda fala no Evangelho que esses mandamentos têm que ser pregados em toda a terra, na sua essência divina, os 10 mandamentos. Como tão longe? Eu posso falar aqui, cada mandamento, uma palestra. Vamos ver o 5º mandamento. Como está sendo praticamente muito transviado dessa lei. Quanto se mata hoje, gente? Essas guerras fratricidas, né? Um país matando os vizinhos, sem piedade, matando tudo que vem pela frente, matando velho, criança, jovem. Isso aí está cumprindo o 5º mandamento da lei de Deus, gente? E o 5º mandamento não é matar nem o ser humano, que mata em quantidade inimaginável na terra, nunca se matou tanto, mas não matar nada, nem a natureza, nem as águas, nada, né? Então nós estamos ainda muito longe de praticar as leis de Deus. Então fala Mateus e fala João, né? Essa lei tem que ser praticada na terra inteira. Jesus promete outro Consolador, o Espírito de verdade, que o mundo ainda não conhece por não estar maduro para compreender. Consolador que o Pai enviará ensinar todas as coisas e para lembrar o que o Cristo disse, né? Se, portanto, o Espírito de verdade tinha que vir mais tarde ensinar as coisas, as leis de Deus, é porque o Cristo não disse tudo, ou esquecido ou mal compreendido. Nós não compreendemos ainda do tempo que até hoje. Imagina aquela época. Jesus falava, eu canto e você não fica feliz. Eu choro, vocês não lamentam. Não estava entendendo nada. Gente, eu preciso falar tantas coisas para você, ensinar tanto, mas não dá agora. Vocês não vão entender nada. No futuro, esse Consolador vai relembrar o que eu estou falando hoje e vai trazer muitas coisas novas ainda para a humanidade. O Espiritismo vem na época predita, na época marcada, cumprir a promessa do Cristo. Presida ao seu advento o Espírito de verdade.
Ele chama os homens à observância da lei. Que lei? 10 mandamentos. Esse Consolador, que é nós que estamos estudando essa doutrina dos Espíritos Superiores, eles vieram trazer para nós, gente, os 10 mandamentos, na íntegra, ordem alfabética, no primeiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, na íntegra ordem alfabética, que está lá em 20 de Êxodo, que está em 5 e 6 de Deuteronômio. Os mesmos mandamentos na ordem alfabética lá também, lá no Velho Testamento. E os Espíritos Superiores vieram trazer no século XIX a mesma lei, porque é de todos os tempos essa lei, de todos os países, é imutável, invariável, perpétua. Os Espíritos vieram trazer de novo para nós que estamos estudando agora a doutrina espírita. Olha o tamanho do compromisso, da responsabilidade que nós temos. Ou os Espíritos Superiores não trouxeram as verdades para nós? Ou nós não acreditamos nos Espíritos Superiores? Não acreditamos no Evangelho? Porque quem trouxe foram os Espíritos Superiores, por intermédio dos médios, como Moisés trouxe o decálogo na época, por intermédio dos Espíritos missionários de Jesus. E até hoje nós ainda não compreendemos, mas nem pregamos esses mandamentos. Ainda muito difícil. Quando a pessoa vem falar nos mandamentos, depois nega a reencarnação, nega a comunicação dos Espíritos, nega um monte de coisa na Escritura também. Isso é muito lamentável. Então vamos lá, o Espiritismo vem ter a observância da lei, ensina todas as coisas, fazendo compreender o que o Cristo só disse por parábola. Claro, todo o ensinamento de Jesus é parábola, comparações. Advertiu o Cristo: ouça os que têm ouvido para ouvir. O Espiritismo vem abrir os olhos e os ouvidos, porquanto fala sem figura nem alegoria. Levanta o véu intencionadamente lançado sobre certos mistérios. Vem finalmente trazer a consolação suprema ao desertado da terra e a todos os que sofrem, atribuindo causa justa e fim útil de todas as coisas, ou para todas as dores. Porque se nós não queremos conhecer as leis de Deus por amor, nós vamos conhecer pela dor. A dor está vindo à terra e vai nos ensinar a ser mais humilde, né? Mais simples, né? E observar essas leis. Senão, o que é que nós evoluímos todos esses anos, mais de 4.000 anos com essas leis com nós? O que é que nós evoluímos? Se continuam matando, roubando, adulterando, não honrando pai e mãe, não observando o dia de sábado, que é o terceiro mandamento. Na Bíblia diz que é o quarto, mas não é o quarto, é o terceiro na ordem certa. Ficamos ainda jurando os falsos, né? Em nome de Deus. Ficamos ainda caluniando, desejando as coisas do próximo. Nós não evoluímos praticamente pouca coisa. Moralmente, pouca coisa. Intelectualmente já bastante, mas moralmente não. Nós ainda temos rastejando ainda, caminhando, cambaleando ainda perante as leis morais de Deus na terra. É isso que está sendo. Por isso está tudo essa dor na terra. E vai ainda apertar, diz um pouco mais, porque nós vamos ter que praticar a religião de Deus na terra. Mas como você vai praticar a religião de Deus se você não pratica os mandamentos? Como é que você está praticando? Que religião que você está praticando? Já vê na primeira revelação com Moisés, já vê os 10 mandamentos. Depois vem Jesus trazer a lei do amor. E depois vem o Espiritismo, que é a terceira revelação, trazer a lei da caridade. Que está tudo agrupado. Funcionando tudo junto. Disse o Cristo: bem-aventurados os aflitos, pois que serão consolados. Mas como há de alguém sentir-se ditoso por sofrer, se não sabe por que sofre? Isso daí só dá reclamação, né? Não sabe por que está sofrendo. Aquele mesmo que fez os erros lá para trás. O Espiritismo mostra a causa do sofrimento nas existências anteriores, nas vidas passadas e na destinação da Terra, aonde o homem espia seu passado, mostra o objetivo dos sofrimentos, apontando-os como crises salutares que produzem a cura.
A doença, que é tão difícil, ela vem trazer a cura para nós. E como meio de depuração que garante a felicidade nas existências futuras. Toda a doutrina de Jesus é para a vida futura. Tudo que ele falou. O homem compreende que mereceu sofrer e achar justo o sofrimento. Porque nós sofremos, nós não podemos culpar ninguém. Temos que dizer, quem pecou, quem fez o erro, quem errou foi nós que estamos sofrendo. Ninguém paga por nós, nem nós pagamos por ninguém. Então nós somos responsáveis por aquilo que já fizemos e estamos fazendo. Sabe que lhe auxilia o adiantamento e aceita sem murmurar. Como obreiro aceita o trabalho que lhe assegurará o salário. O Espiritismo lhe dá fé inabalável no futuro e a dúvida purgente não mais se lhe aposta da alma. Não tem mais dúvida. A vida continua, dando-lhe a ver do alto as coisas, a importância das vicissitudes terrenas. Somente some-se no vasto e esplêndido horizonte que ele faz descortinar essa imortalidade do futuro para todos nós e a perspectiva da felicidade que espera lhe dá paciência, resignação e coragem de ir até o termo do caminho. Nós vamos ter toda essa coragem, essa fé, essa esperança que nós vamos viver sempre juntos, tanto lá no mundo espiritual como aqui. Nós vamos ainda viajar muitos milênios, porque nós temos que chegar a atingir o reino angelical. Assim o Espiritismo realiza o que Jesus disse do Consolador prometido, conhecimento das coisas, fazendo que o homem saiba da onde vem, para onde vai e por que está na terra. Nós não sabemos disso ainda, nem sabemos de onde viemos, nem sabemos para onde nós vamos, nem sabemos o compromisso que nós temos aqui conosco mesmo e com o nosso próximo. Está muita coisa ainda para se encaixar e acertar, né, as coisas. Atrai para veja bem, por estar na terra, atrai para os verdadeiros princípios da lei de Deus, novamente, no Evangelho. As leis de Deus, temos que observá-lo, as leis de Deus, e consola pela fé e pela esperança. Quem pratica a lei de Deus é porque tem fé, porque tem certeza, porque tem uma fé raciocinada, que nós temos construtor de nosso destino. Cada ser humano na face da terra, cada espírito está fora do corpo, porque são filhos de Deus e estão em evolução, que nem nós, evoluindo sempre. Venham, como outrora, aos transviados filhos de Israel, trazer-vos a verdade e dissipar as trevas. Escutai o Espiritismo, como fez antigamente. A minha palavra tem que lembrar os incrédulos que acima deles reina a imutável verdade. O Deus bom, o Deus grande, que faz germinar as plantas e levantei as ondas e revelei a doutrina divinal. Olha que coisa mais linda! Como o ceifeiro reúne em feixes o bem, divulgando no seio da humanidade. E disse: vinde a mim todos vós que sofreis. Jesus é o nosso médico maior. Quando nós tivermos alguma dificuldade, alguma doença difícil, vamos recorrer ao médico maior que é Jesus. Ele está aí presente, porque ele nunca foi embora do planeta. Ele sempre está aqui cuidando de nós, até a consumação dos séculos. Ele mesmo falou isso. Vejamos bem, né? Todos que sofrem, vamos procurar Jesus, que ele nós vai aliviará todas as dores. Mas ingrato o homem, afastando-se do caminho reto e largo que conduz ao reino de meu Pai, e enveredaram pela áspera senda da impiedade. Como somos ingratos. Difícil de agradecer a Deus por tanta coisa boa que nós temos todos os dias. Meu Pai não quer aniquilar a raça humana. Quer que se ajudando vós uns aos outros. Olha o compromisso. Mortos e vivos. Isto é morto
segundo a carne, porquanto não existe a morte. Vós socorrais mutuamente, e que faça ouvir não mais a voz dos profetas e dos apóstolos, que já não estão conosco aqui no corpo físico, mas a dos que não vivem na terra, a clamar. Não estão aqui nos ajudando, né? A clamar junto, mas eles estão no mundo espiritual nos ajudando. Orai e crede, pois que a morte e a ressurreição, sendo a vida prova buscada, durante a qual as virtudes que houverdes cultivado crescerão e desenvolverão com o progresso, sempre desenvolvendo na nossa lei do progresso, sempre trabalhando e aprendendo todos os dias. Homens fracos, que compreendeis as trevas de vossas inteligências e não afastei o facho que a clemência divina vós coloca nas mãos, para vós clarear o caminho e reconduzir os filhos perdidos ao abrigo de vosso Pai. Não temos divorciado de Deus, jamais. Sinto-me, por demais, tomado de compaixão pelas vossas misérias, pelas vossas fraquezas imensas, para deixar de entender, para deixar de estender mão socorredora aos infelizes transviados, que vendo o céu cai no abismo do erro. Olhamos para o céu, mas não saímos da terra, não conseguimos se desprender das coisas da terra. Crede, amai, meditai sobre as coisas que vós são reveladas. Não misturei o joio com a boa semente, as utopias com as verdades. Temos que ser muito positivos, sim, sim ou não, não, sempre em nossas vidas. Espírita, amai-vos, esse é o primeiro mandamento. Instruí-vos, esse é o segundo. No cristianismo encontra-se todas as verdades. São de origem humana os erros, que ele se enraizaram. Enraizar o mal dentro de nós é difícil para se despojar deles, né? Eis que do além-túmulo que julgava o nada, vós clamam, irmão. Jesus Cristo é o vencedor do mal. Sedes vencedores da impiedade? O Espírito de verdade que trouxe essa mensagem em Paris, 1860. Continuidade dos médios, daí Allan Kardec codificou a doutrina, né? Então vamos lá, tem mais ainda alguma coisa aqui para nós estudar. Obreiros, traçai o vosso suco, e recomeçai no dia seguinte o fanoso labor da véspera. Traçai a nossa vida, traçai um projeto consolador que vem nos consolar e consolar aquelas pessoas que nós temos compromissos também aqui na Terra. Nós temos que traçar porque o destino quem traça é cada um de nós. Nós somos o arquiteto do nosso destino, todos nós na Terra. Por isso nós temos um livre-arbítrio de escolher o caminho que quisermos. Só que nós somos responsáveis por aquilo que estamos fazendo, né? Então vai lá, trabalhador das vossas mãos, vós fornece os corpos, o pão terrestre. Nós podemos aqui fisicamente ajudar um outro com as coisas materiais. Vossa alma, porém, não estão esquecida. E eu, o jardineiro divino, as cultivo no silêncio dos vossos pensamentos. Olha que coisa linda! Jesus, no silêncio, está nos ajudando, por intermédio dos nossos pensamentos. Quando soar a hora do repouso e a trama da vida se vós escapar das mãos e vossos olhos se fecharem para a luz, sentireis que surge em vós e germina a minha preciosa semente. Quando se apaga aqui, nós vamos fazer a viagem de volta. Quando está tanta luz, tantas coisas lindas, né? E nós temos tanto medo de deixar o corpo, né? Nada fica perdido no reino de nosso Pai, nada se perde. E os vossos suores e misérias formam o tesouro que vos tornará rico nas esferas superiores.
né? Aonde a luz substitui as trevas e aonde o mais desnudo entre todos vós será talvez o mais resplandecente no mundo espiritual. Quando a gente pensa que não dá valor para ninguém aqui, que a pessoa humilde, quietinho, escuta muito mais do que fala, né? Trabalhador, ele tem um verdadeiro tesouro no reino dos céus, que vai surpreender a nós mesmos. Quando chegar lá, muitos homens que não dão quase nem valor aqui na terra, estão irradiando luzes lá, porque souberam receber as enfermidades, a dor com paciência, com resignação, né? E com muita fé. Em verdade vos digo, os que carregam seus fardos e assistem os seus irmãos, são bem amados meus. Veja a responsabilidade. Nós temos que carregar nossos fardos e ainda ajudar os irmãos a carregar os deles também. Porque quando os Espíritos vêm muitas vezes manifestar conosco, a maior decepção que eles têm lá e sofrimento, não é porque eles fizeram, é porque deixaram de fazer aqui. Nunca ajudaram ninguém, só pensaram neles. Chega lá, vai receber o quê? Não tem salário, gente. O salário o empreendimento é ajudar o próximo aqui, não tem empreendimento maior. Veja bem, bem amados meus, instruí-vos na preciosa doutrina que dissipa os erros das revoltas e vos mostra o sublime objetivo da provação humana. Veja bem, assim como o vento varre a poeira, que também o sopro dos Espíritos dissipe os vossos despeitos contra o orgulho e o egoísmo deste mundo, que são raros muitos miseráveis, porque se achais sujeitos às provas mais perigosas que as vossas. Quando nós cultivamos muito orgulho entre nós, a inveja, o ciúme, né? Nós somos muito pobres espiritual. Temos muito que caminhar para reverter, né? Essa chaga da humanidade. Estou convosco, meus apóstolos, vós instruí, bebei na fonte do amor e preparai-vos cativo da vida, lançar-vos um dia livre e alegres no seio daquele que vos criou fraco para tornar perfectíveis e que quer modelei as vossas maleáveis argila, a fim de ser artifício de vossa imortalidade. O Espírito de Verdade, em Paris, 1861. Nós temos que moldar a nós mesmos. É que nem uma argila, você vai moldando, fazendo um vaso, fazendo qualquer coisa. Quando a argila está molinha, é fácil você trabalhar. Quando endurecer, não, é difícil, não faz mais nada. Nós também temos que ceder essa humildade, desde pequeno, para não se endividar tanto. Na pergunta 886 do Livro dos Espíritos, qual a verdadeira caridade, como entendia Jesus? Benevolência com todos, que é muito difícil, indulgência para com todos, outro preceito muito difícil nós desenvolver dentro de nós, e o perdão das ofensas, gente. Enquanto você não perdoar, você não é perdoado. E você é doente. Enquanto você não perdoar aqueles que te ofenderam, você é doente. Muito doente. E essa doença vai refletir no corpo físico. Porque você está com muito veneno dentro de você. Quem não perdoa, carrega muito veneno dentro de si. Tem que perdoar. Não tem outro caminho. Se não dá para lá dar um abraço físico, às vezes também é difícil, ore por essa pessoa. Peça perdão mentalmente. Estou pedindo perdão se eu ofendi, mas eu também perdoo ele porque ele fez para mim. Isso aí você pode fazer sentado no leito, à noite, a hora que você tiver um tempinho. Pode se reconciliar pelo pensamento, porque amanhã nós vamos conhecer o pensamento de todo um do outro. Então nada fica perdido, não é? Então o amor, e vejamos bem, o perdão, amor e caridade
são cumprimento da lei de justiça. Não existe amor e caridade sem as leis de justiça. Isso que nós temos que cumpri-lo, mais cedo ou mais tarde. Leandro, mas você prega tantos mandamentos, você está observando os mandamentos? Estou procurando, todos os dias, e me esforçando, para ser cada dia melhor. Agora, vai longe, vai séculos, vai milênios. Você pensa que você vai se tornar anjo do dia para a noite? Anjo só se torna anjo nos milênios de aprendizado, moral e intelectual. Os anjos passaram por tudo esse progresso, por isso que estão lá. Deus criou eles anjos? Não, criou simples e ignorante, como todos nós. Quantos que estão muito mais na retaguarda do que nós hoje? Quantos estão muito na nossa frente? E quantos que estão mais ou menos hoje com os mesmos pensamentos já? Então, a lei da evolução é isso. É se ajudando e ajudando, amparando e abraçando, perdoando, amando a todos. A todos. Enquanto nós tiver intriga com alguém, nós vamos ter que acertar com essa pessoa. Quanto tempo vai? Só Deus sabe. Então, é um chamamento o evangelho que eu estou fazendo. Estou falando em coisa material? Não. Estou falando em religião? Não. Estou falando em política? Não. Porque todos somos irmãos. Cada um fazendo a sua parte. Nem no colégio, nem tudo está no primeiro ano. Tem primeiro, segundo, terceiro, quarto, tem faculdade, tem doutorado. Quantos que têm um progresso dentro da evolução de cada um? E nós temos que respeitá-lo, porque nem todos pensam e agem como nós. Muito obrigado, uma boa noite a todos. Beijo no coração de todos. Que Jesus seja presente em todas as famílias da terra. Muito obrigado de coração.